Será que deu, gente? Ah, deu! Nunca sabemos se estamos ao vivo ou não. Olá, gente! Fabiola! Quem tá entrando? Denise, tá bom, querida? Érica! Ciolete Lucas, tudo bem? Cris Saraiva, tudo bem? E aí, Jana, como está? Olá! Renade! Renade Paoli, tudo bem? Como que vocês estão, gente? Eu tô ficando cegueta. Vocês acreditam num trem desse? Que eu tô ficando ceguinha, que eu já não consigo nem olhar mais esse nomezinho. Grazi! Ó, a maquininha de costura, Jana. Sempre tem, né? Essa e aquela lá, eu já te mostrei. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa, minha filha, pra gente voltar a costurar agora, na fase adulta. Boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Camila, minha querida, única saúde personalizada, vou te ver essa semana. Olha que lindo que está ficando esse colágeno produtor aí. Nájila, Yarinha, Mônica, Keila, muito bem-vindas, gente. Que felicidade estar aqui com vocês mais um dia para compartilhar as histórias da mentoria. Nájila, eu tô te esperando, tá? Nós vamos marcar que dia que você vem pra cá. Camila também, vou puxar a orelha de algumas pessoas aqui, sabe? Se quiser. Cá, Cristina, seja muito bem-vinda, minha querida. Keila, que saudade de você, tudo bom? Ai, quanta gente que participou da mentoria que vem pra cá. Gente, as histórias da mentoria, cadê? A Cris já tá aí. Eu até coloquei aqui, vou fazer uma cola do que ela me mandou. Ai, vem, Camila! Fechou, tá? Sexta-feira eu tô com você, a gente vai marcar a data aí já, então. Te chamar. Quero você aqui nesse Instagram, falando. Nayara, Empório Sachica, Mariana, boa noite, gente. Bom, quem está aqui hoje com a gente, a convidada das histórias da mentoria, é a Cris Saraiva. Cris Saraiva, eu tenho uma palavra para ela: reinvenção. Essa mulher se reinventou de uma tal maneira, se transformou de uma tal maneira, floresceu de uma tal maneira que quem sou eu para falar dela? Ela tem que vir aqui contar essas histórias dela. Cris é uma empresária, cientista, pesquisadora, mãe, múltipla, mulher, poderosa, entende tudo de planejamento, a mulher do processo, um carinho, um cuidado, um olhar observador para o outro, que, gente, é dom, é da natureza dela. Vou deixar a Cris contar a nossa história, né, Cris? Que começou com um namoro, não foi? Seja bem-vinda, minha querida. Olha, nossa, Tati, te ouvir falar emociona de cara, né? Gente, de batom vermelho, de blusa vermelha, que trem Ah, tá vendo? Olha como você me transformou. Comecei a tomar meu chá da vovó para tirar a zuruca da sinusite, começa até a ficar com calor. Tá vendo? Tá vendo? Tá tudo certo aí com a imagem, com o som, tudo certo? Tá ótimo, tá maravilhoso. Olha, Santo Ofício já falou, ela é maravilhosa mesmo. Gente, que presente quem pode compartilhar um pedaço da jornada de vida com essa mulher, não é? Seja bem-vinda. Delícia. Cris, conta um pouquinho de você. Ai, que bom. Será que eu vou conseguir falar lendo esse povo aqui, gente? Meu Deus do céu. Vou acelerar o coração, hein? Ó, eu leio, não se preocupa com os comentários, quando precisar eu paro e vou fazendo a leitura para te dar o feedback do que tá rolando aqui para você não desconcentrar, tá? Ô, gente, preciso contar uma coisa pra vocês, que a Cris vai falar. Eu faço roteiro para todas as lives. Eu estudo, eu preparo, vocês sabem, né? E quando eu comecei com as histórias da mentoria, semana passada, a primeira live foi eu que conduzi. E eu queria falar o que era empreender com essência, né? Então, eu fiz um roteiro de aula para falar do que é empreender com essência. Quem estava aqui comigo viu que eu não falei nada disso, eu contei a minha história. E, intuitivamente, eu falei assim, não vou fazer roteiro para as histórias da mentoria. Cada história é única, a gente vai conduzindo, porque a gente acaba se conectando na mentoria, a gente sabe
partes dessa história, outras partes dessa história. Aí, a de hoje, a Cris, como a força dela tá no planejamento também, ela, como é que vai ser, Tati? Um bate-papo, fica tranquila. Lá não, eu já fiz um roteirinho. Vai ficar nítido que existe um roteiro. Não tem jeito, Tati. Essa é a marca e essa não vai dar para mudar. E é maravilhoso isso, que eu falei assim, gente, as mentorandas dão aula, e é isso daqui que a gente quer compartilhar, né, Cris? Tem muita naturalidade nisso, mas tem muito aprendizado, né, Tati? Não é? Aliás, assim, isso já é uma coisa que eu tô aqui hoje para partilhar, né, para contribuir. E já começa aí, já começa daí, né, o aprendizado em si, né? A intenção é sempre aprender, né? É sempre ouvir para aprender. Então, vamos falar, né? Estou aqui para falar. Se apresente, enfim, compartilhe. Então, vamos lá. Desde a minha apresentação já tem conteúdo de aprendizado com a Tati, gente. Assim, vocês vão notar nessa preparação. Então, quem sou eu? Eu sou Cris Saraiva, a Tati já falou. Tenho 42 anos. Sou filha do Oswaldo e da Valdete, meus queridos do coração. Tenho 2 irmãos, uma irmã, a Rosiane, e o Guilherme, meu irmão. Fui casada há quase 18 anos, né, com o Alessandro, que agora está nesse papel de ex-marido, mas é uma pessoa super importante na minha vida. Honro e respeito muito essa história nossa. Tenho 2 filhos maravilhosos. Sou suspeitíssima, né? O Miguel está com 12 anos. A TT, Tereza, está com 8 anos. De onde eu vim? Eu nasci em Belo Horizonte, gente. Eu acho que quase ninguém sabe disso. Eu nasci em Belo Horizonte, mas me criei em Contagem, em Florestal e em Joatuba. São 3 cidades que, nossa, estão no meu coração, fazem muito parte da minha história. E agora Lagoa Santa também, né? Assim, onde eu escolhi viver, né? Escolhi por uma demanda profissional e acabei me identificando muito com essa cidade, né? Já estou aqui há 7 anos. E vou te falar, vai ser difícil me tirar daqui. Não é? Aqui, nossa, esse lugar é tentador, né, Tati? Aqui é mágico. Então, aqui, não sei, né, eu acho que é da história mesmo, né, das fases de vida. Eu fiz muitos amigos aqui. Eu sou uma pessoa de muitos amigos, né? Tá aí uma coisa que eu identifiquei na mentoria, né, Tati? Vou falar disso um pouco adiante. Eu tenho muitos amigos e aqui eu fiz muitas amizades, né? E, enfim, sou muito feliz aqui. Coincide com isso, inclusive, das minhas paixões, né? Que eu tô muito ligada à natureza. Né? Se vocês me perguntarem onde é que eu quero estar hoje, eu quero estar ou na roça ou na praia. E agora eu diria que eu quero estar na roça, na praia ou na beira da lagoa, em Lagoa Santa. Ou seja, fez muito sentido estar aqui nessa cidade, né? Eu sou formada em biologia, sou mestre em genética, aí se deu a minha formação, né? Atuei profissionalmente por 15 anos nessa área, me fiz profissional, nessa área, conheci muitas pessoas, tenho muitas referências aí, né? Muitos amigos também, alguns estão até aí assistindo. Enfim, me desliguei desses 15 anos por conta do meu maior valor, que é família, né? Ali eu dei essa pausa para me dedicar aos meus filhos. Um processo difícil, né? De muito investimento em termos de tomada de decisão, né? Passados já 6 anos dessa escolha, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Não trouxe só consequências positivas, mas foi o que eu quis fazer, foi uma escolha e trouxe muita coisa boa também. Mas quando eu parei, eu sou uma pessoa fazedora, né, Tati? Assim, executora. Então, eu já tinha em mente algumas
demandas em relação a fazer coisas por mim mesma. E foi aí que eu escolhi empreender, né? Tive 2 empreendimentos em Lagoa Santa. O primeiro foi a Lagoa Gourmet, que era uma casa de carnes especiais, cerveja artesanal. É engraçado, quem me conheceu como bióloga talvez não saiba desse momento, né, de comércio. E depois fui para um segundo empreendimento. A loja era com meu irmão, né? Fui para escola de tecnologia, que foi o segundo e também já está encerrado. O processo agora já é outro, né? Ontem até estava falando disso com uma pessoa de empreendedorismo, sabe, Tati? Ela estava falando que muita gente fala de empreendedorismo sem ter vivido o empreendedorismo. Aí ela falou assim, não é nem sem ter vivido, é sem ter encerrado algum negócio. Falei, opa, eu preciso fazer um adendo aí. Eu escrevendo esses dias um pouquinho sobre mim para dar boas-vindas e nesse processo, né, da gente florescer, a gente gosta de revisitar nossas histórias com esse olhar agora mais maduro, mais firme, né, no nosso propósito. E eu escrevi sobre o empreendimento que eu acho que a gente estava se conhecendo na época, eu não vou lembrar agora, que foi a Nutri. E aí eu virei empreendedora. Não porque eu abri a Nutri, eu já tinha outra empresa, eu já tinha uma empresa de prestação de serviço, abri uma empresa de comércio, mas porque ali eu fechei. E fechar o negócio, cara, é um salto quântico no aprendizado do empreendedorismo. Não é? É muito, né? É muito. Assim, até o processo de tomada de decisão, né, pelo fechamento, ele ensina muito. Tati, assim, foram 2 processos muito importantes na minha vida. Não necessariamente para empreender de novo, apesar de considerar que isso também é importante, mas de vida, sabe? De vida. É coisa para levar para tudo, né? Ter passado por esses 2 processos, um muito recente, né? Eu fechei a escola há muito pouco tempo, ainda estou no processo de fechamento, ou seja, continuo aprendendo. E a última coisa que eu ia falar era justamente isso, e o meu lema é aprender sempre, né? Eu estou, nesse momento, tão perdida em relação a tantos cursos que eu estou inscrita, esse negócio de curso online me desbaratinou, porque tem tanta coisa que eu quero aprender e agora está nas nossas mãos, né? Está no celular, literalmente na nossa mão. Então, é muita oportunidade de aprender coisas novas, né? Então, estou inscrita num monte de coisa, estou tendo que selecionar, priorizar para fazer do jeito que eu preciso fazer, né? Então, tendo apresentado, vamos para nossa história, né, Tati? Conta a sua história. Parte dela, né? Que eu falo que 1 hora, filha, a gente tem que dar a rebolada, assim, né? Para contar partes daquilo que está sendo muito relevante nesse momento, né? Para poder partilhar isso. Ainda mais que a gente tem só 1 hora, né? Agora eu acho que a gente deve ter aí uns 40 minutos. 40 minutos. Hoje eu vou ficar mais atenta. Sempre fico atenta, mas nunca dá tempo de tudo. Pois imagino que não. Mas, enfim, você começou falando disso, né? Do nosso namoro, eu usei isso para falar no depoimento lá para o seu site. E acho que coube muito bem, né? A gente começou num processo de namoro, que é de conhecimento mesmo, né? Uma da outra. A gente tinha algumas coisas em comum, né, Tati? A escola dos filhos, enfim. A dificuldade que a gente estava passando, né? Exatamente. E foi a oportunidade, né? E aqui já fica um aprendizado também. Assim, a sensação que eu tenho é que o universo nos prepara para as coisas que a gente vai viver, né? Hoje eu tenho essa convicção, né? E eu acho que o meu namoro com você, Tati, ele foi uma preparação para as coisas que viriam, né? E que só agora faz sentido, né? Então, sabe aquelas coisas que a gente fica assim, gente, por que eu tô pensando isso e questionando, assim?
Hoje eu tenho a resposta em relação a isso, que foi uma intuição por muito tempo. Eu te via, eu sabia que você ia ser importante na minha vida, assim, em algum momento, mas eu levei um tempo para entender, né, para chegar nesse momento, né? E aí já veio outro aprendizado, né? Porque intuição para mim era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de ouvir a minha intuição. Porque a minha formação, inclusive, contribui para isso, você sabe disso, né, Tati? As coisas para mim têm que estar escritas em algum lugar. Eu preciso das referências. E quando eu tinha uma intuição, a minha tendência era desconsiderar, porque para mim eu estava desconsiderando todo o conhecimento que eu me esforcei para adquirir. E foi uma das primeiras coisas que você me mostrou, né? Teve que trazer a referência, o livro, papapá. Mas me mostrou, mas me mostrou que a intuição, ela considera o conhecimento prévio, né? Então, eu vou intuir sobre alguma coisa onde o meu conhecimento atua, né? Aparece. E aí eu passei a ouvir a minha intuição. E essa era uma intuição, né? De que você estaria presente num momento importante. De fato, o nosso primeiro contato foi quando eu estava abrindo a Codebury, né? A escola de tecnologia. E eu estava na fase de planejamento. E aí me veio você como referência de empreendedorismo, né? Para validar a minha ideia, né, que era trazer uma escola de tecnologia para a Lagoa Santa, né, assim, era o negócio, que por si só era uma inovação, e o mercado de Lagoa Santa, que eu ainda não tinha, né, o conhecimento que eu sabia que você tinha, e ali começou, né, nossa primeira conversa foi essa, você... Você validou, assim, foi, nossa, um gás aquele dia que eu tive para seguir com o projeto. Deu tudo certo, né? Deu certo por 3 anos, é isso que eu falo. Que deu certo por 3 anos, assim. Não é que não deu certo, né? Porque eu fechei. Deu certo por 3 anos. Mas foi, né, o marco aí da nossa conversa. Até então, a minha referência com você era negócio, né, Tati? A gente conversou aí sobre negócio. Depois eu fiz o seu workshop sobre autoliderança e lá também eu fui buscando uma referência de negócio, né, de atuação na empresa, de atuação comercial. E a referência continuava sendo, né, no negócio. Mas eu estava nesse mesmo momento, como estou até hoje, num processo de terapia também. E eu estava eu acho que a gente nunca conversou dessa maneira, mas eu estava com um incômodo muito grande na terapia, que era responder a pergunta sobre o que me fazia feliz. Né? Isso estava pipocando, assim. Eu não conseguia responder essa pergunta. E isso estava me afligindo bastante, assim. Até que veio uma palestra do Mães da Lagoa, né? Do ano passado. Do grupo. Foi a última palestra. Foi, então, foi a última palestra do ano. E ali, meu Deus, que avalanche que foi aquela palestra. 3 coisas você falou ali naquele dia e que mexeram muito comigo. Tá vendo como eu tenho que anotar as coisas? Menina, mas o que? Eu achava que eu tinha memória. Fala assim, qual? Porque eu quero saber, porque eu não lembro. Juro você. Então, 3 coisas. Uma, você falou sobre ser integral. Né? Até então, em vários momentos da minha vida, eu tentava separar pessoal de profissional, de maternidade, de casamento. E você vem com esse ensinamento, né? Nós somos integrais, né? Nós somos isso tudo ao mesmo tempo, né? Como separar uma coisa da outra, né? A outra coisa que você falou nesse dia foi sobre alavancagem, alavancar o que você tem de positivo. Eu estava numa roda tão, vamos dizer, pessimista, né?
Mas quando você disse que uma coisa positiva traria as outras, acendeu assim uma luz de esperança, né? Assim, nossa, dá para reverter isso tudo, né? Eu não tinha essa consciência toda na época, tá? Claro. E a terceira coisa que você falou foi sobre autorresponsabilidade. E ali eu tomei uma grande decisão, assim. Quando você falou de autorresponsabilidade, ficou muito claro para mim que ninguém ia fazer por mim, né? Era eu mesma, né? Ou eu fazia, não ia cair, né? Não ia chegar em mim de outra forma que não eu escolher fazer, né? E coincidiu de essa palestra ter sido numa semana muito difícil da minha vida, né? Que foi quando eu e o Alessandro, né, tomamos a decisão sobre a separação. Ele enxergou essas coisas antes de mim, hoje eu tenho esse entendimento. E esse descompasso, obviamente, né, trouxe muita dor, muito sofrimento por alguns dias. E ali na palestra, né, como estava muito recente, que veio essa decisão, assim, eu vou escolher fazer por mim, né? Sou eu a responsável por isso e eu escolho fazer por mim, né? Eu não vou me entregar a uma situação de sofredora, enfim, né? De me colocar para baixo. Eu vou usar disso como um impulsionador, né? Para a mudança de vida. Aceitando todo esse processo de dor, de luto, enfim, mas fazer disso uma coisa impulsionadora na minha vida. Aí fez todo sentido, né, Tati? Aí eu entendi onde você estava nesse processo. Acabou a palestra, a gente foi celebrar ali no grupo. Eu te chamei no cantinho e falei, Tati, eu preciso agora da mentoria de vida, né? Aí juntou tudo, né? Aí até então era negócio e aí passou a ser mentoria de vida, né? Era final de ano, eu ainda tive que esperar um pouco, né? Precisava também me acalmar emocionalmente, até para conseguir absorver, né, tudo que viria. E nessa hora, então, é que ficou essa decisão sobre focar em mim. Estava decidido, né? Ô, Cris, eu posso fazer primeiro assim, uma leitura de alguns comentários e uma interferência aí? Claro, por favor. Eu falo que contar a história, e você me falou já, Tati, foi tão bom pontuar, né? A Ju que passou ontem deu feedback, falou, Tati, foi tão legal eu ouvir, né? Eu contar essa história, porque a gente conta a história hoje com um olhar diferente do que a gente foi ontem. E se eu olho para trás e você tem uma trajetória, então você tem um olhar muito mais amplo, distante no seguinte sentido, uma observadora, não aquela pessoa que está vivenciando aquela situação. E quando você olha para trás, olha que beleza que você vê, porque você traz isso como uma trajetória que teve, sim, seus desafios, suas dores, seus percalços, mas que você está trazendo isso com um olhar de aprendizado tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu acho que é esse ensinamento que tem que ficar para quem está ouvindo aqui. Essa grande partilha que está tendo. Porque ali você tomou a decisão, eu vou fazer uma escolha por mim. Que talvez já estava latente em alguma situação, né? A gente não toma decisões tão importantes, talvez, de uma hora para outra. A gente vai processando, namorando, construindo. E chega num ponto que você fala, não, agora vai. Se você não pontuasse isso, eu não ia lembrar. Eu lembro do tema da palestra, que era o propósito como centro da sua estratégia. Eu sei o que eu falei. Mas esses pontos e o que fica, cada um pega para si dentro da situação que vai vivendo, né? E olha que legal. Um monte de gente que entrou, o Miguel já falou oi aqui, você já viu? Bonitinho. Deixa eu mandar beijo para ele, que eu prometi. Miguel, TT, beijo para vocês. Olha,
A Santo Ofício falou fechar ciclos para renascer, que você estava falando. Outra visão do empreendedorismo feminino, quando a gente estava falando ali do encerrar um negócio, e não só encerrar, né, gente? Mas como toma uma decisão ou de fechar, ou de encerrar, ou de vender, o negócio não deu certo mesmo, desandou a margarida ali no meio do Uhum, caminho, né? Dependendo de vários uhum. casos. Acho que Sim, todas nós sim. namoramos da paz. Eu também namoro você, gente. Vocês não têm noção, não. E quando você fala Uhum. que o universo prepara as coisas que estão para acontecer. Dois pontos. Isso e intuição. Gente, o universo prepara mesmo. A Bárbara colocou no tempo de Deus, cada um tem a sua crença maior. Se a gente acreditar que a vida vai levando, sem a gente agir, ela vai. Se a gente acreditar que essa vida, ela pode sim abrir oportunidades maiores, mas eu vou agir para aquilo, aí que é o negócio. Porque não adianta deixar as coisas virem se eu não me preparar. A Cris se preparou e ela estava ali não só preparada, mas aberta, intencionalmente disposta a aprender, com qualquer experiência que viesse. Esse é o negócio. Uhum. E a Uhum. intuição, você não é a primeira pessoa que passa aqui que fala que um dos grandes aprendizados é a intuição, porque eu trabalho com essa força muito grande, vocês sabem disso, que eu conduzo isso para utilizar. A intuição é a nossa quarta inteligência, que é a nossa inteligência espiritual. Mas ela não dissocia nenhuma. A nossa inteligência cognitiva, aquilo que eu conheço, aquilo que eu já tenho, aquilo que eu estudo, que eu busco, que eu experiencio da vida, que eu busco no estudo talvez formal, nesse monte de curso que a gente está fazendo em Itapirana agora na internet. Mas ela também usa Uhum. inteligência mental, emocional e espiritual. Né? Então, aquilo tudo está ali. Se eu estou alinhada, a intuição vem. Não vem de uma voz, não vem de nada, vem da nossa força interna. Então, eu preciso Uhum. estar aberta e aprendendo para esse momento. Que legal, porque você já é a terceira ou quarta pessoa que traz esse ponto. Bora lá, Ah, mas continua. é muito forte. Vamos Reforça lá. isso, sabe? Que é muito legal ouvir você falar com essa força, e a Cissa colocou, né? A crise é força, não sei se você conseguiu ler. A crise é força e ternura Não. dadas. Eu até escrevi para te mandar isso, que eu achei a coisa mais linda do mundo. A Cissa sempre traz coisas lindas pra gente, né? Eu vou falar delas no final, tá? Aqui, essa turma que Pode tá falar. aqui no coração. Então, nessa decisão aí, eu busquei apoio. Foi super importante, assim, porque é uma decisão. Quando a gente faz muito pelo outro, né, Tati? Você falou isso. Decidir por nós tem um peso grande, né? Como você fala, vem o chicote nas costas, né? Então, eu precisei até emocionalmente de apoio, né? Eu vou acabar fazendo da sua live uma homenagem, tá, Tati? Por Para um favor, monte de a gente, live é porque sua. deixa eu te falar, das coisas mais importantes nesse processo foi estar apoiada, assim. Primeiro, espiritualmente. Aí eu vou falar da Mônica, assim, uma amiga de coração, que quando eu levei para ela essa situação que eu estava vivendo pessoalmente, ela foi a pessoa que me conduziu espiritualmente, me levou para um caminho. Eu nunca me afastei disso, mas ela me trouxe um caminho novo, assim, espiritualmente falando. E foi muito importante, está sendo muito importante. Minha família, né, obviamente, nossa, como eu me sinto mais próxima dos meus irmãos e um sentimento de apoio o tempo todo dos meus pais. Não é aquele apoio no sentido de vai lá, faz isso, mas é no sentido de estamos aqui, né? Você precisando, nós estamos aqui. De amigos, nossa, quantos amigos importantes nessa hora, né? Enfim, a Karina, que é minha irmã, assim, de coração. A Dê, que tá aqui, a Dê estava tão perto de mim, né? Trabalhando comigo, mas se fazendo muito mais amiga do que colega de trabalho, né? E uma outra que eu acho que está aqui também, que é a Luana, que éramos vizinhas, fomos mães juntas, assim, ao mesmo tempo. Isso reforçou tanto um vínculo entre a gente, e ela também foi uma pessoa que trouxe muito uma visão de mim, sabe? Uma visão de fora da gente.
ela foi a pessoa que me trouxe isso. E o processo terapêutico, né? Porque aí não tem nem o que falar, né? A minha terapeuta é a Júlia, aqui de Lagoa Santa, Júlia Monteiro, e nossa, é outra pessoa, assim, que está muito presente nesse processo de transformação. E a busca aqui, né, essa decisão por mim, era atrás de mudanças mesmo, né? Mudar coisas que não estavam me satisfazendo naquele momento. E coisas de todo lado, né? De todo tipo, no trabalho, na maternidade, né? Na vida pessoal, no relacionamento com a família, tudo isso. Até aqui eu vivia muito em função de demandas, né? As demandas vinham, eu sempre me dediquei e aí eu respondia. E agora eu queria o contrário, eu queria daqui em diante fazer escolhas e que as coisas viessem a partir das minhas escolhas, né? E foi aí que a gente deu início, né, ao processo de mentoria individual e coincidiu, né, a gente começou a individual e você lançou a coletiva, né, Tati? A gente estava nas primeiras conversas, você acabou me incluindo, né, na mentoria online coletiva. E aí tudo que era subjetivo, né, tudo que era reflexão começou a realizar, né, começou a acontecer de fato, né. Eu vou falar processualmente, é óbvio, né, Tati? Vou falar dos módulos da mentoria. Não tem como não ser estruturada. Então, o módulo 1 era o de autoconhecimento, né, assim... Eu já buscava autoconhecimento em várias coisas, mas o exercício do autoconhecimento, o uso de ferramentas para me conhecer, trouxe muitas respostas, assim. Literalmente um resgate de essência, né? De origem, de me conhecer. Paramos para pensar, né, no que eu gosto de ouvir, no que eu gosto de falar, no que eu gosto de comer, no que eu gosto de fazer. Foi aí que veio, foi num exercício de autoconhecimento da mentoria que veio essa coisa dos amigos, né? Assim, não vou dizer nem amigos, né? Da questão de grupo, né? Foi lá num exercício, não sei se você lembra que a gente fez sobre a infância, a adolescência, a fase adulta. Grupos estavam presentes em todos os momentos e eu estava andando tão na contramão disso, né? Tava me isolando tanto e isso nossa, isso empatou muita coisa, né? E olha que você falou agora, né, nessa trajetória sua, que você gostaria de fazer uma homenagem, você falou assim, as coisas mais importantes que eu vivi foi estar apoiada, né? Então, rede de apoio, tá? E não só rede de apoio, então é uma rede de apoio que é forte. Então, você trouxe amigos, espiritualidade, família, força, né? Isso é o predistor número 1 da felicidade, né? Então, quando a gente estuda a ciência da felicidade, a gente tem um caminho ali para uma vida equilibrada em termos de saúde, bem-estar, sentido e significado que levam a um estado de felicidade e plenitude. Uma desses pontos. Olha como precisou conectar uma coisa que já é sua, né, Cris? Você já vivenciava. Já era, Tati. Assim, minha infância foi isso, né? Assim, tem alguns primos aí no grupo também, assim, eu sempre estava inserida, assim, eram muitos primos juntos, todas as situações eu me via em grupo. Se me perguntar, eu sou parte de um conjunto, não sou eu sozinha, sabe? Então, isso não podia ser diferente agora, né? Falando das coisas que eu dou valor, né? Meu Deus, essa parte aí também a gente acha que a gente sabe, né? Mas a gente precisa parar para pensar nisso, né? Reconhecer valores, princípios, conhecer isso para agir, né, Tati? Assim, saber disso para tomar as decisões coincidentes com isso, né? Para não afastar, para não quebrar, para não gastar muita energia fazendo contra a nossa essência, né?
E aí, de fato, né, vamos dizer que com esse módulo, né, de autoconhecimento, acho que você sabe, né, eu sou muito disciplinada, então eu acho que eu já saí do nosso encontro de mentoria agindo com a minha essência, né? Uhum. E aí vem a história de encher o potinho, né? Porque na medida que eu agi com minha essência, eu fui enchendo o meu potinho, fui aumentando a autoconfiança e bora lá. A Eu tenho que coisa explicar. Quem acontece. não passa pela mentoria não sabe as gírias da mentoria, gente. Eu crio. A Ah, Cris não pois tem é, gírias, são eu tantas. assim. Não é nem gírias. Eu vou fazendo reflexões, eu vou fazendo metáforas que me fizeram enxergar o meu processo e eu faço isso com as minhas mentorandas. O que é encher pote, gente? Nós temos que tomar posse dessa força inteira. Olha a força da Cris, olha a força dessa mulher, né? Só que a força dela estava dissipada, dissipada no outro, dissipada na vida, dissipada no mundo, dissipada nas histórias, que acontece com todo mundo. Eu falo que são os períodos esfumaçados, são os períodos de névoa que a gente passa, a gente não tem tanta clareza. Ela tinha uma clareza que ela vivia, você colocou, vivia em função de demanda, ok. Mas a partir do momento que começou a desnuviar, ela falou, peraí, eu quero agora viver e fazer escolhas. Eu quero ser protagonista. Quando a gente fala isso, gente, na época que você está falando, que você está passando, você não tem essa clareza, tem, Cris? Não. Não, claro que Você não. vai ter depois, não é? Você vai ter depois, quando você passa e fala, peraí, eu estava passando um período meio de névoa. Ou então eu estava passando um período meio tenebroso. Ou a névoa estava se dissipando. E quando a gente vem para um processo de autoconhecimento, é claro que aqui a gente não consegue dar as ferramentas inteiras, mas no processo de mentoria, onde você tem um passo a passo, um método, que sim, eu gosto de conduzir dessa maneira prática, né? A Aline até falou, a Tati envolve a gente na prática. Por quê? Uhum. Porque a gente entende o que é emocional, o que é racional. E a gente trabalha as duas maneiras de mudança de comportamento através da nossa mente. E aí, na prática, eu vou voltar emocionalmente, né, no caso que ela está falando, no resgate da origem. A gente tem uma ferramenta que resgata isso, aonde eu vou reconhecer as minhas forças. Se eu reconheço minhas forças, pensa vocês, gente. Se eu reconheço as minhas forças e a Cris é uma aluna, gente, mas não é disciplinada. Foi disciplinada ao quadrado, ao pi, ao cubo. Assim, ela fez todos os exercícios, ela refez exercício, ela foi para a plataforma, aplicou, buscou, tirou dúvida. Então, estava ali imersa naquele processo. Na hora que ela aplica, e aí ela aplica mesmo, ela, oi, peraí, tá mudando alguma coisa. A mente fala, oi, tá mudando alguma coisa. O que você tá sentindo? Mas não é. Você não sabe na prática, gente. Na hora você não sabe, mas daqui a pouco você começa. Muda a postura, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, se sente mais autoconfiante. E aqui a gente fala, você viu que ela foi falando e eu fui crescendo? Eu falo assim, a gente começa a crescer um pouquinho, a gente se sente mais autoconfiante, a gente enche o nosso pote. Não é o outro que enche o nosso pote, é a gente que enche o nosso pote. E aí eu cresço, floresço, transbordo e fico foda. O negócio é assim. Não é do outro. Mas a gente vai crescendo. Aí tem hora que o potinho tá vazio, mas aí você encher, né? É isso que acontece. A autorresponsabilidade está aí. Nesse processo, eu tenho a tomada de atitude que eu quero para minha vida. Continua, meu amor. Continua. Isso você viu os comentários lindos, maravilhosos? Peraí, não vi não. Depois eu vou ter que ler isso tudo. Não, a gente vai falando, porque aqui vai passando o tempo, minha filha. Agora já só falta 20 minutos. Nunca te vi tão radiante como agora. Você está demais. Cris, amei. Paula. Cris é uma amiga de muita sabedoria. Tão feliz do seu depoimento. Minha irmã e amiga. Pronto. Eu preciso parar, porque depois o negócio perde, minha filha. A gente não vê mais esses comentários. Pois é. Então, nesse processo de autoconhecimento, tem uma frase que também ficou muito para mim. Assim, não é uma frase, né? Conhecimento, enfim, que é a história do passos pequenos, firmes e constantes. Né? Essa história de encher o pote é isso, né, Tati? A gente vai colocando no pote firmemente, constantemente, a coisa vai acontecendo, né? E aí,
tanto em relação a atitudes quanto comportamento, né? A gente falou muito disso. Afinal de contas, a gente é muito influenciado pelas crenças, né? E crenças positivas, muitas delas, né? Mas crenças negativas também. Sim. Identificar isso e conduzir para mudar essas crenças é muito difícil, né? E é de onde parte os passos pequenos, firmes e constantes, né? É pensar diferente, agir diferente para que isso vire uma prática e vire depois uma mudança de hábito, uma nova crença, né? Uma crença agora positiva. E eu apropriei muito disso, de refazer crenças para reforçar as atitudes, as minhas escolhas, né? Bom, aí veio o módulo 2, que é o módulo que eu venho falando com você, né? Que eu custei para entender o que significava sua voz no mundo. Esse é o nome do módulo, né? Aí é mentoria. Eu gostei, tá, Tati? Vamos daquela mentoria da Tati. Ó, passito a passito, passos pequenos, firmes e constantes. Pode lembrar de mim, gente. Eu criei esse negócio, criei uma musiquinha, para todo mundo lembrar. E aí eu coloco os nomes que só quem passa começa a entender do negócio. E a gente começa a repetir, né? Porque agora eu falo voz no mundo toda hora. Não é? Enfim, esse módulo para mim foi, nosso Deus, dos maiores desafios. Assim, eu tinha duas dificuldades. A meta do módulo era definir e declarar o propósito. Meu Deus do céu. Definir propósito para mim era uma coisa muito difícil, porque eu gosto de muitas coisas. E todas as coisas que eu gosto e resolver fazer, eu vou me dedicar. Então, de alguma maneira, vai sair bem feito, né, Tati? Porque eu gosto, eu dedico, vai sair, né? Então, restringir, né, de certa forma, definir o propósito, na minha cabeça estava ligado a restringir. Então, já era uma barreira. Declarar piorou, né? Porque eu estava tão comedida em relação a declarar as minhas coisas, e aí entra uma crença muito forte, né? Que eu vejo que muita gente tem, e essa eu já consegui refazer, que era a crença de que se eu falar das minhas coisas, elas vão dar errado. Né? E é uma crença do inconsciente coletivo, né? Se eu contar... Eu vejo isso toda hora em post de Facebook, de Instagram, assim, guarde para você, né? Não conte para o mundo, não declare, enfim. Então, esse módulo tinha esses dois paradigmas para serem quebrados, né? E, de fato, eu consegui escrever o meu propósito. Eu ainda não declaro ele nos meus canais, porque a gente está ainda, né, no processo de ação. Mas hoje eu tenho plena clareza da necessidade de falar para criar rede, né? Rede de apoio, rede de conexão, rede de prosperidade. Quanto mais gente falar daquilo que eu falo, melhor para mim, né? Vamos dizer que é esse o resumo, né, dessa parte. E aí eu peguei uma palavrinha que é sua, né, Tati? Que eu ouvi de você e que agora eu uso muito, que é co-criar. Né? Fazer junto com mais gente. Esse módulo para mim foi, meu Deus, assim. Olha, acho que eu pulei alguns degraus. Para mim, saber dessas superações nesse módulo está sendo assim, uau! A gente não tinha conversado sobre isso, tá? Uau! Não, pois então, tem tanto feedback para eu te dar que a gente vai se perdendo, né? Bom, nesse momento, assim, a gente estava na metade da mentoria e para mim eu já estava, Tati, assim, eu já estava com a fórmula mágica na mão, né? Agir frente à minha essência e o meu propósito agora, para mim era a fórmula, assim. Agora sim eu caminho para o
ciclo de abundância, né? Eu vou agir com a minha essência e vou agir com o meu propósito, que já está definido, já posso declarar. Mas aí vem o terceiro módulo e nós vamos falar de visão inspiradora, vamos falar de futuro, né? Onde é que eu vou chegar com essas definições, né? Com esse conhecimento dessas coisas. E aí, justamente, né? Esse alinhamento traria para as outras demandas da minha vida todo sentido, né? Assim, agora falar de carreira tem um outro olhar, agora falar de relacionamento, de maternidade, muito mais fácil, né? Tá muito mais... Tem muito mais luz agora nesse caminho, né? E lá você usou uma outra frase, acho que eu botei uma frase para cada... Eu estou realmente estruturada, né, Tati? Tem uma frase para cada módulo. A frase aqui para mim foi resolver dores e promover alegrias. Agora eu consigo fazer isso, né? Sabendo da minha essência, sabendo do meu propósito, eu consigo saber quais são as dores, as minhas e dos meus, né? E consigo atuar promovendo alegria, né? Trazendo soluções, promovendo alegria, avaliando resultados, né? Enfim, o exercício que mais me chamou a atenção nesse módulo foi o da foto mental, né? Tá na minha cabeça essa foto, assim, tá registrada, acho que eu devia até colocar, tentar desenhar ela de vez, Eu né? ia falar, desenha, faz recorte, cola, porque o nosso cérebro, ele entende por imagem, né? Então, quanto mais clareza você tiver dessa foto mental, dessa visualização, mais força para ação, com cocriação do todo. Então, ou seja, vai acontecer. Entendeu? Se sentar a bunda e não fizer, não vai acontecer. Mas você vai fazer, você vai agir. Mas aí você age para você e para uma força maior. Tá aí um exercício que eu proponho para todo mundo. Assim, pensa lá na frente, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E promove essa imagem, né? E corre atrás dela, né? Porque não adianta também fazer o sonho e não agir. Né? Então, corre atrás dessa imagem, né? Eu tenho ela muito nítida na minha cabeça. Assim. As meninas do grupo sabem também, da mentoria. Nós declaramos essa foto lá, né? E aí, o último módulo, né? Hora da ação. Vamos colocar isso tudo para acontecer agora, né? Eu tô nesse momento, né, Tati? Tô no... Como é que você fala? Tô me colocando no teste, né? Estou colocando várias coisas para acontecer, testando para, de fato, chegar num lugar. Se é que existe esse lugar para chegar, porque eu acho, eu estou para te falar isso já há um tempo, que não vai ter fim, né, Tati? Assim, com essa história de aprender sempre, eu vou ter sempre um novo lugar para chegar, né? Também acho. Então, acho que quando eu chegar lá nessa imagem que está na minha cabeça, eu vou criar outra. Você está criando outra. Mas a ideia é essa. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando, a gente vai mudando. Então, a imagem criada agora, né, ela vai chegar. Que vai chegar, vai, é fato. Tenho certeza absoluta. E vale falar, porque aí você não falou, gente... O que a Cris, o processo da Cris foi tão bacana, porque além da mentoria individual, ela entrou para a mentoria coletiva. Então eu até brinquei com ela, falei, não foi uma overdose? E no meio do caminho eu trouxe jornadas aqui para lá e você partilhou de todas. Todas. Né? E eu falei, não está sendo uma overdose, ela não. Cada ensinamento, cada aprendizado eu vou abrindo, explorando e vendo novas possibilidades. Todas as possibilidades que ela desenhava, partilhava e cocriava, todas, né, Cris? Nenhuma ficou sem oportunidades de outros, de demanda e que ela fez. Então, era assim, de uma semana para outra, ela falou assim, tá, sabe aquele que a gente desenhou possibilidade de 1, 2, 3? Ela falou, pois é, eu recebi um telefonema de uma pessoa, eu conversei com a pessoa e aí, sei lá, uma terceira pessoa me chamou. Eu falava, oi? Tati, é surpresa todo dia. Todo dia. Assim, isso continua, tá? Tem
Tem uma ocasião de ontem para te contar que você não vai acreditar. Mas é isso, gente, como o pote cheio atrai coisas, né? Movimento universo, né? Só posso. Eu tenho uma situação bem particular, assim, que a surpresa foi tão grande que a primeira reação foi chorar descontroladamente. Precisar de uma ação extra para me acalmar, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, assim. E não tinha outra explicação. Porque no dia anterior eu me coloquei nessa condição, assim, eu não sei para onde ir, eu não sei que caminho seguir, e peço a Deus e ao universo que coloque para mim, que traga para mim. E aí eu acordo, literalmente acordo com uma resolução no meu celular, assim, na minha cara. Então eu chorei muito esse dia, perdi de fato o controle e a retomada foi identificar que é isso aí, é o universo agindo mesmo, né? Trazendo mesmo as oportunidades. E aí vem a prova, né? Porque aí vem a escolha de fato. Isso. Agora você vai ter que fazer assim, ó, acelerar. Né? É isso aí. Tô nesse momento, né? Não fiz ainda essa escolha definitiva, mas ela está sendo construída. Né? Não, mas eu não falei para acelerar na escolha, não. Eu falei para você acelerar no fechamento da live, tá? Tá fechando. Desculpa. Mas era o fim mesmo, assim. O final era dizer isso, né? Que não tem fim, né? Vai ser constante, é um aprendizado, eu vou refazer, vão vir novas imagens, né? É o tal do aprender ao longo da vida, né? O lifelong learning, né? Que a gente está dedicada aí. Outras coisas agregaram, né, Tati? Vindas de você, assim, eu não posso deixar de falar da Marina de Lenk, né, do meu processo de autoestima, que a gente trabalhou também, né, trabalhei muito isso com ela. Com as Camilas, né, Camila Padilha lá no processo de autocuidado. Comecei na Move essa semana, né, com a Camila Barros, enfim, puro autocuidado também. E foram pessoas que foram vindo dessa rede, né? Dessa rede. A gente vai criando uma força, né, gente? Toda vez, assim, eu falo que, além eu conduzir, eu quero que essas mulheres, que a gente rode uma roda de abundância e prosperidade. Nós partilhamos muito de um valor que é o conhecimento, né, Cris? Isso está no nosso DNA. E a gente acredita muito, eu falo pra gente, porque a gente já conversou isso muito, a gente acredita que o conhecimento transforma. Mas o conhecimento sem ação, gente, ele não gera todas essas oportunidades. A Cris está construindo essas oportunidades, ela está co-criando essas oportunidades, ela está investindo na construção dela de futuro, de mulher, de ser integral. Né? Quando você falou assim, será que eu chego nesse lugar? Eu ia falar possivelmente não. Você chega nesse lugar, só que esse lugar, uma vez eu ouvi uma metáfora, é assim, cada um tem a sua montanha. Eu acho que isso eu não contei isso na mentoria, vou contar agora. Quando a gente chega na nossa montanha, aquela montanha mais sonhada, mais desejada, no alto da montanha, que você vê, sabe, aquele horizonte, você vê o pôr do sol, você vê o nascer do sol, você vai ver, é a sua imagem maravilhosa. Quando você chega nessa montanha e você acha que você chegou na grande possibilidade da realização da sua vida, e você está usufruindo daquilo, estou até emocionada, você está se beneficiando daquilo quando você está extasiada daquela energia maravilhosa que você conquistou, porque você subiu essa montanha. Você conseguiu encher seu pote para subir essa montanha, você abre os olhos de uma maneira tão grande que você enxerga outra montanha, que você nunca enxergou antes na vida. Mas porque você precisa subir a primeira montanha, a segunda montanha, a terceira montanha e a outra montanha. E se você quiser sentar nessa primeira montanha e ficar lá anos, décadas, aproveitando, tá tudo certo. Só que na hora que ela começar a incomodar, você tem que buscar seu pote, encher ele de novo e subir outra. Esse é o tom para cada um de nós. Nós sabemos o que incomoda, né? É não deixar aquele incômodo virar um amigo, um companheiro, porque não é. A nossa vida foi feita... Virar uma acomodação.
no aqui e agora, de maneira plena, próspera e feliz. Eu quero fazer uma leitura da Paula e eu quero te fazer a última pergunta. Paula falou, foi isso que eu senti quando criei o 40 anos. Perceber que as pessoas passavam pelas mesmas coisas e medos me ajudou a superar muitos desafios na minha vida. Ai, Paula, que lindo! Eu quero saber mais desse projeto. Sabendo Eu também. live linda, um processo de mentoria, é renovador, não é, Érica? É renovador, gente. Um processo que eu tenho uma rede de apoio. Pode ser uma mentoria, um coach, uma terapia, quer juntar tudo, faz tudo. Mas você ter isso para alguém te conduzir, sabe? E não é que a pessoa que está te conduzindo, ela sabe mais, não, mas ela passou por isso. E talvez ali ela tem, talvez não, ela tem mais clareza, ela tem um olhar diferenciado. E olha que processo maravilhoso. Aqui com a Cris, a gente criou uma rede tão grande e o processo de transformação foi tão interno que a gente foi conversando de autoconhecimento, de autoestima. Veio a Marina vestida de lã que está aqui, veio as Camilas com autocuidado. Hoje a Cris co-cria comigo o meu processo interno da minha empresa. Eu convidei ela, falei, Cris, vamos fazer o contrário agora? Vem fazer uma consultoria comigo? Vamos co-criar, porque você tem um olhar de fora. Então é isso, gente, é a gente fazer a nossa roda prosperar. E não tem dessa, tá? O que eu quero quebrar aqui é assim, ó, uma mulher muito competitiva. Se eu tô com resultado bom, eu não posso contar. Se eu tô almejando uma coisa, eu não posso contar. Pode sim, pode contar sim. Isso é crença, gente. Conta, porque se você não contar, ninguém vai saber. Se ninguém souber, a pessoa não vai te ajudar. E aí você não cria network para isso, você não cria energia maior. A Keila falou, Paulo, eu fiz também, me apaixonei. Ai, Keila, fofa, quero você aqui, Keila. Bom, é sempre muito bom ouvir vocês. Vanessa, nós vamos tentar fechar agora mesmo. Delícia, é um autoconhecimento em construção. Amando essa live. Se Deus quiser, dedinhos, aí vou permitir, vai ficar salvo e a Cris vai se ouvir. Parabéns, Cris, pela construção dessa mulher maravilhosa. Parabéns, Tati, por essa condução e ensinamentos. Gratidão, Paula. Foi linda a live. Parabéns, Cris e Tati. Sucesso. Ai, foi lindo. Minha mãe tá aqui também. Ai, Tati, deixa eu te agradecer antes que esse trem caia aí de vez e eu não consiga. Assim, primeiro eu não posso deixar de falar das outras meninas do grupo da mentoria online, porque todas contribuíram nesse processo todo de reinvenção, né, Tati? Você deu esse nome, eu adorei. Eu não estou transformada, eu estou reinventada, né? É bem isso, né? Então, eu já falei de algumas, mas não falei da Maria Rita e da Cissa, que já estavam na minha vida, né? Já eram inspiração para mim. Tanto a Cissa na questão de bem-estar, qualidade de vida, a Maria Rita com o empreendedorismo e com a força toda dela, né? E aí vieram tantas pessoas novas, né, Tati? E ai, que bom que a gente continua juntas. A Cássia, a Ju, a Gisele Rosa, a Marcela, que a gente ainda não tá tão junto assim, mas eu quero muito estar. Esse grupo foi muito importante. E, finalmente, agradecer você, né, Tati? Assim, nossa, você e a minha terapeuta estão num lugar, assim, que nós já falamos isso, né? Nós queremos te colocar dentro de uma redomazinha e olhar para você todos os dias, né? Não, porque você não pode ficar calada, você tem que... Nós temos que voar. Pois é, mas a gente reproduz por você, Tati. Mas tá bom, não vou te colocar. A gente, assim, ó, a Ju falou, Tati, vou te colocar na caixinha. Põe não, bem. Põe não, que senão o brilho vai. O brilho foge. Nós vamos juntas voar. Vamos juntas voar, mas eu te agradeço. Olha, muita gratidão, muito amor por você, né? Hoje nós falamos disso, né? O namoro, eu não sei onde é que ele vai lá não, viu, Tati? Mas tá muito longe. Mas hoje te considero assim, muito minha amiga, muito de dentro da minha casa, né, da minha família. E isso, por ser do meu maior valor, você pode imaginar, né, o tamanho que isso tem. Obrigada pelo convite, obrigada pelas pessoas que estavam aqui, vou tentar ler essas coisas todas. E olha, estou muito feliz, Tati, muito feliz por mim mesma. Muitas pessoas têm me trazido essa leitura e eu falo que agora eu não vou precisar ficar falando, eu vou pedir para assistir a live que está tudo contado aqui, né? Eu falei, a coisa mais linda é essa, né? É assim, a gente florescer, o outro ver a gente florescer é maravilhoso. Maravilhoso. Falar que não é mentira, é maravilhoso.
você recebeu um elogio, alguém falou que eu li, acho que foi a Paula, não, foi a Paula não, falou que nunca te viu tão radiante, e outros falaram com força, sabe, da sua expressão. Mas a gente se reconhecer nisso é maravilhoso. Então, parabéns por se entregar ao processo. Gratidão por me permitir conduzir você e todas vocês. Gente, 15 segundos, vou pedir para tirar foto e convidar vocês para o meeting amanhã, Empreender com Essência, que vai ter ferramentas de um pouco do que eu aplico na mentoria. E a mentoria também está aberta, é só vir.